Boa noite, bem-vindo à Cor do Dinheiro. A Bolsa continua a dar muitas dores de cabeça aos investidores, sobretudo em tempos de crise e instabilidade económica como a atual. Mas é nos momentos de crise que compensa investir. Ou será que não? É isso que vamos saber hoje. Segundo a CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o valor das ordens de compra e venda dada por investidores nacionais caiu 11% em janeiro. A volatilidade dos mercados e a instabilidade política pode justificar esta descida. Mas os receios são justificados ou há ações a preços recomendáveis? Veja tudo na próxima peça e na análise que se segue. No início de 2011, havia duas grandes questões que pairavam sobre o mercado acionista mundial. Por um lado, a crise da dívida pública europeia e, por outro, a pressão inflacionista nos mercados emergentes, que em 2010 receberam um volume recorde de capital. No entanto, desde o início do ano que estes mercados perderam popularidade. A tensão no mundo árabe e as alterações estratégicas das grandes economias têm motivado os investidores a apostarem nos mercados mais desenvolvidos. Além disso, os resultados anuais das empresas europeias deram um novo impulso às bolsas europeias e americana. A Bolsa Nacional também acompanhou estes ganhos. A banca recuperou e o PSI 20 manteve uma tendência positiva. De acordo com Pedro Catarino, analista da Poupança Ações, há três setores a privilegiar neste momento: as energias e serviços públicos, o setor das telecomunicações e as indústrias diversas. Das 33 ações nacionais, recomendamos atualmente 7 títulos. Entre eles contam-se a EDP, a Portugal Telecom, a Sonai, a Corticeira Amorim, a REN, o BPI e a Mota-Engil. São títulos que alguns têm uma exposição internacional que permite, de alguma forma, ter uma almofada relativamente à crise nacional. Além destes títulos, empresas como a EDP e a REN também têm um risco reduzido e mesmo fora dos setores recomendados podem sempre surgir oportunidades. Importante é saber identificá-las e para isso é necessário despender algum tempo a estudar o mercado. Quando falamos de ações, falamos de um produto com algum risco, apesar deste poder ser atenuado se seguir algumas recomendações. De acordo com os especialistas, depois de definir o seu perfil de risco, há algumas regras básicas para quem quer começar a construir uma carteira de ações. Para começar, recomenda-se uma análise cuidadosa sobre os produtos, não só da evolução das cotações, mas também sobre o negócio em si. Alguns rácios importantes são, por exemplo, o preço sobre o valor contabilístico, o preço em relação aos lucros da empresa relativamente ao cash flow e ao próprio dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo. Aconselha-se ainda que se construa uma carteira diversificada e que se privilegie os investimentos a longo prazo numa ótica de no mínimo 5 anos. Desta forma, o risco vai diluir-se ao longo do tempo e ter menos implicações na sua carteira. E, claro, a quantidade de ações e de dinheiro investido também é uma componente vital para um investidor que esteja a olhar para o mercado acionista. Não havendo regras exatas, os estudos mostram que com cerca de 10 títulos consegue-se fazer uma carteira relativamente diversificada, o que implica aplicar cerca de 20 mil euros. Portanto, 20 mil euros dividindo por os 10 títulos, ficaríamos com cerca de 2 mil euros em cada título. Sendo que, obviamente, pode-se fazer uma carteira com valores inferiores a esses, mas tendo sempre em mente que, quanto menor for também o valor investido em cada título, os custos associados terão um impacto maior, portanto, na rentabilidade final. Uma alternativa para quem não quiser investir estes montantes é, por exemplo, fazer uma carteira de fundos de investimento que lhe permitem alguma diversificação e são mais fáceis de gerir. Outros erros que pode cometer são erros normalmente que têm a ver também um pouco com o curto prazo e entrar em momentos de euforia, portanto, quando o mercado começa a descontar notícias muito boas ou muito más, em que os investidores acabam por se deixar levar pelas emoções. E por cá, março será decisivo para os investidores. É provável que durante este mês se saiba se o Fundo Europeu de Estabilização será ou não utilizado. Além disso, os analistas continuam à espera de medidas que resolvam os problemas crónicos do país que continuam a afetar a confiança que os investidores têm no mercado nacional. Se ainda tem dúvidas, fique por aí que nós vamos esclarecer já a seguir.
E para falar connosco hoje estão também dois repetentes. Pedro Pintacilo, diretor de gestão de carteiras de retalho da FIC, e Diogo Serras Lopes, diretor de investimentos do Banco Best. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Diogo, eu começo por si. Então, isto é uma boa altura para regressarmos ao mercado de ações ou não? Nós estamos convencidos que, de alguma forma, o mercado acionista tem atratividade neste momento. Embora a situação específica portuguesa seja, de facto, diferente por algumas razões, e nomeadamente a incerteza que está neste momento à volta do país e também alguma concorrência agressiva em termos de produtos de risco mais baixo, nomeadamente, por exemplo, depósitos a prazo, é verdade que os mercados acionistas não estão, digamos, a descontar aquilo que é o crescimento económico global que neste momento se está a verificar. Mas isso é para as empresas que estão mais expostas ao mercado externo. Sim, eu estou a falar do mercado acionista como um todo e não especificamente de Portugal, embora isso também aconteça em empresas portuguesas que estão mais expostas ao mercado externo. De facto, o crescimento dos resultados das empresas tem surpreendido pela positiva nos últimos já não sei quantos trimestres e efetivamente o montante de cash que neste momento as empresas têm disponível para fazer investimentos ou para devolver esse dinheiro aos acionistas ou para fazer fusões e aquisições é historicamente muito elevado. E isso faz-nos pensar que, de alguma maneira, os níveis atuais de avaliação são convidativos. Pedro, isto é uma exceção de programa, porque nos últimos tempos o que os telespectadores nos pedem é, sobretudo, programas sobre produtos sem risco. Nós decidimos correr este risco precisamente porque vocês dizem que nestas alturas é que se deve investir. Também é a sua opinião? Sim, claramente. O enquadramento, de facto, que o Diogo referiu é totalmente verdadeiro, ou seja, hoje a concorrência para a captação de poupança dos particulares é muito agressiva, quer por parte do sistema financeiro, quer por parte do setor público. Está a querer dizer que depósitos e certificados do Tesouro, por outro lado, não é? Conhecemos há dias que a remuneração dos certificados do Tesouro a 10 anos é 7,1%. 7,1%. É uma taxa muito robusta. É difícil convencer um investidor em ações a tirar dinheiro, é mais difícil. A meter aqui dinheiro quando tem uma concorrência de 7,1%. Exatamente, e quando tem depósitos a prazo no sistema financeiro a oferecer 4%. Portanto, a captação de poupança, o aliciamento da poupança para produtos de risco, nomeadamente as ações, torna-se, de facto, mais difícil. Mas as oportunidades no mercado europeu existem, no mercado português em particular também existem, e é preciso, de facto, olhar para aquelas empresas que têm esse potencial com um risco um pouco mais diminuto. Mas, Pedro, o Diogo há bocado dizia uma coisa que me deixa a pensar, que é, se as empresas têm mais dinheiro, estão a ganhar mais dinheiro, reduziram despesa e por aí adiante, porquê é que nós estamos a assistir a mais subidas em bolsa? De facto, nós temos valorizações no mercado acionista desde o início do ano, entre 5%, 6%, 7% nos principais mercados europeus, porque, de facto, se olharmos para a realidade portuguesa, o PSI 20 hoje, a geração de resultado operacional é já feita sensivelmente metade fora do país. São empresas com balanços relativamente fortes. É claro que há aqui uma assimetria. Mas isso era um bom sinal, seria um bom sinal para os investidores, porque assim ficam a saber que as empresas estão muito defendidas da má situação económica portuguesa. Certo, mas a perspectiva de earnings, a perspectiva de geração de resultados, num ano em que há programas de austeridade em cima da mesa muito fortes, em que de facto há uma perspectiva até do serviço de dívida das famílias e das empresas subir em face de uma já pré-anunciada subida de taxas de juros, com uma fiscalidade agressiva, de facto a perspectiva de consumo e de investimento nas empresas que estão focadas no mercado nacional é de facto muito exigente e obriga-as, de facto, a um esforço de contenção na vertente de custos. Diogo, isto é uma das razões que nos deve levar a procurar títulos de empresas que tenham uma forte exposição neste momento aos mercados externos? Isso sim, claro. Aliás, diga-se que uma das coisas que acontece muito frequentemente em praticamente todos os países é que os países, as ações desse determinado país têm um peso muito superior ao que seria de esperar na carteira dos investidores. Não é? Os portugueses têm mais ações portuguesas, os espanhóis têm mais ações espanholas, o que é particularmente mais sério no caso português, porque Portugal é efetivamente uma economia muito pequena em termos globais. Mas há riscos mesmo assim. Estava a pensar numa das minhas favoritas e também no mercado é uma das ações comumente referida, que é a Simpor. A Simpor está a sofrer neste momento os receios da agitação que decorre no Norte de África. São mais 10%, salvo ver os negócios que são feitos. Sim, cada ação especificamente vai ter exposição a muito poucas ações que sejam totalmente globalizadas, digamos assim. Não é que não dependam especificamente
especificamente de uma zona. Agora, o que é importante aqui é olhar para o mundo de uma forma global e olhar também para os investimentos de uma forma global. Não há razão específica nenhuma, a não ser emocional, digamos, para ter uma exposição muito grande ao mercado acionista português, por exemplo. Pedro, eu sei que vocês não podem dar aqui opiniões específicas sobre ações, mas, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto delas com que falei pessoas do mercado, e algumas delas são de análise minha também, mas algumas onde a conclusão é quase inevitável. Por exemplo, a Galp, a guerra de poder, favorece naturalmente uma subida de preço. É um dos fatores. Eu diria que o outro fator é, de facto, que apesar dessa previsível alteração do equilíbrio de forças na estrutura acionista, a estratégia da empresa não vai mudar. E, por outro lado, está exposta a um conjunto de reservas cujo valor tem subido em face da evolução em alta do preço do petróleo, tanto muito no Brasil significativas. Como em Angola. Exatamente, mas principalmente na Bacia de Santos. E, de facto, a Galp tem um conjunto de valor muito significativo nessas reservas, num ambiente macroeconómico de crescimento e agora exponenciado por estas tensões no Médio Oriente que têm feito, de alguma forma, o preço do petróleo subir também pela componente especulativa. Não é? E, portanto, a Galp está bem posicionada para beneficiar disso. Diogo, e Porto Cel e Samapa também é uma das ações que o João Armida costuma referir aqui no programa e que está a apanhar a alta do ciclo económico lá fora. Isto também tem perspectivas de crescimento. Exatamente, são da mesma área. Exatamente. E tem, enfim, participações. A questão com Porto Cel tem muito a ver com o ciclo do preço da pasta de papel e também com aquilo que é a procura de papel que tem vindo a crescer, dado que as notícias económicas têm sido de alguma forma mais positivas. E a maior parte dessas empresas exporta mais de 90% do produção. Sim. Não são empresas relativamente pouco expostas em Portugal em termos de clientes finais, digamos assim. São expostas em termos de produção, mas não em termos de clientes finais. Há duas empresas que eu gosto particularmente e que não aparecem aqui, que uma é a PT e a outra é a EDP, que são duas empresas que já geram muito mais negócios fora de Portugal do que dentro de Portugal. No entanto, não encontro neste momento uma unanimidade de analistas em relação a estas duas empresas. No caso da PT tem a ver com o quê? Com a incerteza sobre a nova empresa onde participam no Brasil? Claro, a PT tinha uma posição muito estável, não é? Sabia-se o que era a PT, percebia-se o que era o negócio já tinha trabalhado a Vivo durante uma série de anos. Estava ali estava encontrado um equilíbrio bastante claro e aquilo que acontece com a saída da Vivo, a entrada de dinheiro e a entrada na Oi, é criar aqui alguma incerteza relativamente à PT, ou seja, primeiro vão conseguir ter ou não sucesso com a Oi como tiveram com a Vivo, é mais difícil pensar ou é menos claro que isso venha a acontecer, e por outro lado o que é que vão fazer ao cash que têm no balanço, que é de alguma forma muito significativo e que poderá ser bem aproveitado ou não é? Pedro, e o caso da EDP, é mais a questão do endividamento? Exato, a EDP que acabou de reportar resultados e o nível de endividamento líquido de cerca de 16,3 mil milhões de euros superou em alta aquilo que eram as expectativas do mercado. E, portanto, sendo uma empresa que no setor tem um endividamento relativo um pouco elevado, é claro que a previsível subida de taxas de juro, agravamento de spreads, pressiona em alta os custos financeiros e, portanto, pressiona depois o resultado líquido. Mas tem uma exposição fortíssima para isto não crescer bastante, não é? Como é o caso do Brasil, por exemplo. Eu estava à espera que os analistas levassem este aspecto em conta. Exato. E o Brasil já tem um peso significativo na geração do EBITDA global da empresa. Mas, de facto, é uma empresa cujo EBITDA regulado representa sensivelmente 80%. Portanto, é uma empresa que não tem grande volatilidade de resultados, é relativamente previsível. E, portanto, continua a ser um estoque relativamente defensivo. Eu não vejo muita gente no mercado neste momento muito entusiasmada com o setor financeiro. É por causa dos riscos que vemos neste momento, Diogo? Sim, eu acho que de alguma maneira o setor financeiro está a transacionar a níveis historicamente baixos em termos de avaliação. Quando olhamos, por exemplo, para variáveis como o price to book, abaixo de 1, significativamente abaixo de 1, começa a ser valores que não são comuns, digamos, em termos históricos. Agora, ainda há algumas nuvens sobre o setor financeiro e elas são mais do que conhecidas. Estamos a falar da nova regulação que vai ser implementada, estamos a falar de Basileia 3, estamos a falar dos stress tests que vêm aí, cujos critérios
relatórios eram para ser conhecidos esta semana e não foram, vão ser só divulgados a 18 de março, e portanto ainda, e estão muito dependentes da evolução de economias, particularmente quando estão em economias periféricas, e portanto há razões para que estejam a transacionar, digamos, a um valor baixo. Agora, se esse valor é baixo demais ou não é baixo demais, já é uma discussão mais E a longo prazo é um bom investimento, apesar de tudo? Camilo, eu diria que sim, mas estes riscos que o Diogo refere são muito pertinentes e são riscos que incidem sobre a performance dos bancos no curto prazo. Isto porque o nosso setor financeiro está muito endividado. Boa parte do sobreendividamento do país está refletido no balanço dos bancos. Desde março do ano passado que não há funding externo para os bancos portugueses. Os bancos nacionais recorrem a cerca de 40 mil milhões de euros junto do BCE exatamente para obviar esse fechamento do mercado de dívida internacional. E isto representa 23% do PIB. Em cima disso, temos um plano de austeridade em curso que pode pressionar em alta, de facto, a sinistralidade do crédito e aumentar o esforço de provisões. Pedro, Diogo, muito obrigado por terem vindo à Câmara do Dinheiro. Muito obrigado. Lembre-se, se tem dúvidas sobre o que acabou de ouvir hoje, ou mesmo sobre finanças pessoais, basta escrever um e-mail para cordodinheiro@sap.pt. Em conjunto com a Exchange, garantimos uma resposta. Já agora, por que é que não dá um salto ao nosso blog, acordodinheiro.blogs.sap.pt? Aí poderá ver o resumo dos programas anteriores e deixar os seus comentários. Queremos saber o que pensa de nós. E chegou o momento de responder às suas dúvidas sobre finanças pessoais. Esta semana, e como sempre, está connosco António Godinho. Olá, António. Olá, Camilo. Muita dúvida. Imensas. Aliás, não é dezenas, é centenas de mails. Centenas, e temos que fazer aqui uma declaração, que é, em primeiro lugar, pedir desculpa por algum atraso na resposta, muito atraso na resposta, mas tem sido uma catadupa. Mas nos próximos dias vamos tentar recuperar esse atraso. Fica aqui o compromisso. Muito bem. Independentemente das dúvidas de IRS, já lá vamos a uma delas, gostava de começar por perguntar sobre certificados do Tesouro. António, com a taxa de março em 7,1%, compensa resgatar os primeiros certificados de Tesouro e voltar a investir? Esta é uma coisa que nós não esperávamos dizer passado 6 meses. Como dissemos aqui, os certificados do Forro são um produto de médio e longo prazo. Certificados do Tesouro. Do Tesouro, peço desculpa. Certificados do Tesouro. Os da Forro não vale a pena, de facto. É miserável. Exatamente, muito miserável. Portanto, nos certificados do Tesouro, aqueles foram subscritos no início, no arranque, em julho de 2010, e como dissemos na altura, há um período de permanência mínimo de 6 meses, portanto, aqueles que subscreverem em julho, agosto, setembro, já passou, e na altura a taxa estava muito mais reduzida, ou seja, estamos a falar de diferenças de 1,4 relativamente ao que é hoje, em março, a subscrição de certificados do Tesouro. Portanto, compensa quem subscreveu em julho e agosto já passaram 6 meses do ano passado, resgata e subscreve este mês. E subscreve numa perspectiva, se for de 10 anos, estamos a falar de uma diferença de 1,4 relativa a agosto de 2010. E se portanto, 1,4 a mais. E se for a 5 anos é 1,1. E se for a 5 anos é 1,1. Porque a taxa dos certificados a 5 anos é de 6,8%. É muito verdade. Bom. É uma excelente taxa, um excelente produto de médio e longo prazo. António, deixa-me colocar-te uma questão que tem sido recorrente dos nossos telespectadores em matéria de IRS. Diz assim uma senhora: estive desempregado em 2010, tenho uma filha, sou mãe solteira e recebi 419 euros de subsídio de desemprego. Ela pergunta: eu tenho de preencher a minha declaração de IRS? É obrigatório? Não é obrigatório, não necessariamente. Até 4.104 euros de valor de rendimento anual, até esse montante, estão dispensados os sujeitos passivos de apresentar a declaração de rendimentos. De qualquer forma, há aí uma discussão imensa entre os especialistas nesta área. Há quem diga que mesmo assim mais vale apresentar nem que seja a zero. Se bem que depois, curiosamente, a zero não dá para apresentar. Tem que se apresentar a 1 euro, que é enganar também as finanças, não é? Dizer que teve-se 1 euro de rendimento. De qualquer forma, não é claramente obrigatório. António, mais-valias. Tal como, peço desculpa, Camilo, como pensionistas até 6.000 euros de rendimento. António, mais-valias. Temos um telespectador que diz que vendeu a casa, comprou outra e pergunta se pode, aliás, se é obrigatório declarar as mais-valias porque ele reinvestiu. Primeiro ponto, tem que ser de uma casa que fosse habitação própria?
E permanente. Exatamente. Para outra casa que seja habitação própria. Exatamente. E permanente. E permanente. Ou seja, não pode ser quem tenha mais que uma casa e fazer a venda de uma para investir na outra, para arrendamento ou para a segunda habitação. E tem que ser toda a mais-valia reaplicada. Toda a mais-valia reaplicada. É que há pessoas que depois pedem empréstimo e guardam mais-valia. Isso não funciona. Não funciona mesmo. Tem que reaplicar na totalidade. E tem 2 anos para o fazer. Eu sei que tens uma novidade que gostavas de dar aos nossos telespectadores em matéria de finanças pessoais. É verdade. Camilo, acertamos hoje, daqui para diante, vamos começar um roadshow, ou seja, vamos organizar por todo o país um conjunto de iniciativas, de seminários. Tal como fizemos no empreendedorismo, agora nas finanças pessoais. Sobre finanças pessoais e aconselhamento financeiro, que tanto falta a este país. Vamos de norte a sul do país, não apenas em Lisboa, falar sobre o aconselhamento financeiro e de como lidar com as nossas finanças pessoais. Trazemos aqui já um calendário. Muito António, bem. Prazer em ter-te aqui e voltamos Igualmente, a falar Camilo. para a semana. Boa noite. E já sabe, se ainda tiver dúvidas, envie tudo para cordodinheiro@sap.pt. E se quiser, visite também a página da Cor do Dinheiro nas redes sociais, neste caso no Facebook. Já a seguir, depois de um breve intervalo, não perca a rubrica de empreendedorismo com o Pedro Santos. E chegou o momento do empreendedorismo com o Pedro Santos. Olá, Pedro. Olá, Camilo. Andamos a falar de financiamentos. Hoje vamos para quê? Business Angels? Sim. No seguimento do movimento Empreenda, por favor, começa já a ser um movimento Como é que forte. estão as visitas ao site, Pedro? Já são mais de 1000 inscritos, Camilo. Fantástico. A comunidade de empreendedores, neste momento, já vai em 1000 inscritos nos seminários. www.empreendaporfavor.com. E sim, penso que está a passar em rodapé. E temos já os próximos, agora na semana de Carnaval, vamos fazer um interregno no seminário. E tivemos um esta semana no Porto. Mas correu bem? Sim, o nosso agradecimento do programa da Cor Dinheiro e do Grupo Anbise à ENGE foi mais um evento. Eu tenho que pedir desculpa pela gazeta que eu fiz, mas enfim, estivemos muito bem representados. Sim, com certeza. Correu muito bem e a ENGE disponibilizou as instalações e teve uma presença condigna também da própria ENGE no ponto de vista de apoiar nos serviços da Associação Nacional dos Jovens Empresários. Dia 18 e dia 24 regressamos a Cascais, ao DNA Cascais, e 24 no Alentejo, são os próximos... Que é em Elvas. Exatamente. E descentralizar o empreendedorismo. Este movimento da Empreenda, por favor, tem sido está a pegar, um movimento muito interessante. Já temos os primeiros projetos a avançar, em concretizar, já com empresas criadas. Um dia destes trazemos aqui as pessoas dos meus projetos, quando tiverem já lançados e a correr. E no seguimento do financiamento dos projetos, que tem sido um dos principais temas em debate com os participantes, nós em programas anteriores já explicamos o financiamento para desempregados através do Centro de Emprego, também o programa CREN incentiva fundo perdido para microempresas e financiamentos bonificados, o chamado Investe Mais. Hoje vamos falar de Business Angels, Camilo, e capital de risco. Uma vez que neste momento estão 43 milhões de euros, repito, 43 milhões de euros disponíveis para Business Angels investirem. Anjos de negócio, são capital semente, startups. São investidores individuais, no fim de contas. É assim que estão associados através de associações apoiados pelo programa Compete. Por exemplo, no Porto existe a Invicta Angels, que é a Associação de Capital de Risco de Business Angels do Porto, e, portanto, existe neste momento um conjunto muito alargado de entidades disponíveis para investir em bons projetos de empreendedorismo e startups. 43 milhões, Pedro. Exato. Mas este tipo de investidores, Business Angels, falamos de capital semente, projetos startup, o que se chama o Seed Capital. Para empresas já existentes, existe o chamado capital de desenvolvimento ou capital de risco, em relação ao qual voltaremos num próximo programa mais em detalhe, explicando as vantagens das transformações e do aumento de capital nas empresas existentes. Camilo, para terminar, e tem sido, os nossos telespectadores têm-nos perguntado, e então onde é que eu procuro negócios novos e se eu quiser comprar um negócio já existente, um pequeno negócio já existente, onde é que eu me dirijo, que soluções, que informação é que eu tenho. E então, escolhemos aqui 2 sites, um para negócios
novos, de raiz a criar. É um diretório de oportunidades de negócios novos. www.ptfranchising.com estará também em rodapé. E para para negócios já existentes que estão à venda, ou seja, a oportunidade de comprar o negócio já existente, uma informação, um diretório, sendo o site www.sonegócios.pt, onde os telespectadores poderão dar asas à sua veia empreendedora. Voltamos aqui na próxima semana e já sabe, se além destes sites tiver dúvidas, é só escrever para cordodinheiro@sapo.pt. E também já sabe que nos pode visitar nas redes sociais e também enviar ou visitar o nosso blog, cordodinheiro.blogs.sapo.pt. Agora fica a conhecer os resultados da empresa da semana, o Banco Espírito Santo, que este ano anunciou um corte de 10% nos seus dividendos. – 2010 foi um ano de indicadores positivos para o Banco Espírito Santo. Apesar da conjuntura económica adversa, o BES terminou o ano com resultados acima das expectativas dos analistas. Mesmo assim, em termos homólogos, o banco lucrou menos 2,2%, alcançando um resultado líquido de 510,5 milhões de euros. Quase metade deste valor foi conseguido com o desempenho da atividade internacional, que contribuiu com cerca de 30% para os resultados consolidados do BES. África, Brasil e Espanha são os países que mais impulsionam os resultados ao lemar do banco, mas por agora permanece a dúvida de qual será o impacto das conturbações sociais na Líbia, onde desde 2009 o BES controla a maioria do Aman Bank. Depois de uma descida acentuada do valor das ações entre 2007 e 2009, o desempenho do Banco Espírito Santo no mercado bolsista tem recuperado, acompanhando as expectativas do mercado. Desde o anúncio dos dividendos que o banco liderado por Ricardo Salgado tem acumulado ganhos e fechado as sessões em alta. Foi em finais de janeiro que o BES anunciou cortes de 10% nos dividendos para cerca de 13 cêntimos, como parte da política moderada de remuneração às acionistas e do seguimento das recomendações do Banco de Portugal. A instituição anunciou ainda uma redução de cerca de 4,3 mil milhões de euros do financiamento junto do Banco Central Europeu. Ainda o mês passado, o estudo da Global Reputation Pulse 2010 revelou que os 4 maiores bancos portugueses apresentam níveis de reputação superiores à média mundial. O desempenho financeiro e a internacionalização foram os fatores apontados como responsáveis pela boa reputação do BES, que este ano obteve uma classificação de reputação vulnerável. E connosco está o João Hermida. Olá, João. Estás bom. Vamos falar da empresa da semana, o BES. Ficaste entusiasmado com os resultados? Eu acho que o BES está a conseguir resistir bem à crise que está instalada, não é? Quer dizer, esse é que é o ponto mais importante. Repara, toda a crise que está instalada, provavelmente o BES é aquele que tem resistido mais e tem demonstrado capacidade de reação bastante forte. Por isso, não é entusiasta. João, mas o banco, apesar de tudo, decidiu distribuir uma parte dos dividendos. E fez bem, no caso do BES. Mas o Banco de Portugal tinha pedido para os bancos reterem dividendos. Aqui é porquê? Porque vai dar dividendos à casa-mãe, ou seja, à GPS, que essa sim vai ter que aumentar o capital, porque essa é que vai ser considerada. Por um lado tens isso, e por outro lado, provavelmente, repara, o BES tinha sido aquele banco que tinha feito um aumento de capital mais forte em 2008. E, portanto, se calhar, neste momento, não precisa de tanto capital como, provavelmente, outros podem vir a precisar. E, portanto, repara, não faz muito sentido um banco tem que ser gerido por ele próprio. Eu lembro que aquilo que pediu o Banco de Portugal foi a mesma coisa que pediu o Banco de Espanha em 2002, quando houve a crise da Argentina. É verdade. E, portanto, não foi. O Santander, por exemplo, não seguiu essa política, disse eu vou continuar a distribuir dividendos. Sinto que estava muito bem capitalizado na altura. Não, e sinto que gera capital suficiente todos os anos para remunerar adequadamente os nossos acionistas. Portanto, repara, é sempre bom que tu tenhas, os bancos sejam muito cautos na previsão do crédito. Ou seja, isso é que é a questão mais importante. E, como é óbvio, repara, irem provisionando muitas vezes mais daquilo que se calhar é necessário. Essa é que é a política que verdadeiramente é importante na banca. Não é? E no caso dos resultados, tal como nos outros exemplos, o caso do BPI, mas também do BCP crescentemente, o BES vai buscar cada vez mais dinheiro lá fora. Repara, o BES fez uma internacionalização, negócio, e portanto não é um banco só doméstico, é um banco que verdadeiramente já se posicionou muito bem em termos de mercados internacionais, segue, como diz o Presidente, os seus clientes e tem seguido, e portanto, repara, tu olhas e falas no fundo, com o espectro dos clientes nacionais
e todos eles, quando estão em Angola, procuram o BES, quando estão no Brasil também procuram o BES, quando vão para a Espanha já procuram o BES, e, portanto, isso é extremamente importante. Que acompanha os clientes em vários mercados. Acompanhar os clientes. Repara, isso é algo que poucos bancos em Portugal, no fundo, podem dizer. Deixa-me fazer-te uma pergunta geral em relação à banca. É verdade que os bancos estão a privilegiar empresas exportadoras em detrimento das empresas viradas para o mercado interno? Isso naturalmente, repara. Faz sentido, não é? Como é óbvio, repara, as empresas exportadoras estão a viver, algumas delas, o seu melhor ciclo de negócio. É verdade. Não é? Ou seja, isto é um encorajamento a outras empresas para também se virarem para o mercado exportador? Essa é que é a grande questão. Das conversações esta semana com a senhora Merkel, no fundo, sai uma coisa que é notória, que é, há 3 países que tinham modelos económicos que verdadeiramente não estavam bem definidos. Um era Portugal, outro era a Grécia e outro era a Irlanda. Exatamente. A Irlanda já nunca percebeu muito bem como é que os irlandeses ganhavam dinheiro, portanto, agora percebemos que ninguém ganhava dinheiro. No caso da Grécia, sabíamos que era o turismo e sabemos sempre. Sim. Portugal é um híbrido, portanto, uns dias é turismo, outros dias é calçado, outros dias é têxtil, depois a seguir já são grandes obras públicas. Repara, a grande questão é saber o que é que tu vais fazer em termos a futuro de Portugal. Porque para isso tem que haver dinheiro da comunidade, porque nós também cedemos muitas coisas à comunidade nos últimos anos. Mas saber esse modelo é claramente um modelo que é turismo e é exportação. Mas esta conversa está-me a fazer crer que tu acreditas que na cimeira de 24 e 25 deste mês vai haver uma flexibilização do Fundo de Emergência. Eu acho que vai haver mais que uma flexibilização do Fundo de Emergência, o que vai haver é uma grande vontade, provavelmente com mais factos e mais ideias concretas... De salvar o euro. De salvar o euro. Repara, aos alemães isto começa-os claramente a preocupar, porque há que pensar que a Europa, hoje os alemães são fortes porque têm um mercado interno, não é, de 400 milhões, deixaram de ter um mercado interno de 80, não é? E eles estão virados para a exportação. E eles, naturalmente, também querem exportar. E eles querem exportar sem ter o problema que antes tinham do marco e da valorização do marco, da desvalorização do marco, que acontecia de um lado e do outro. Portanto, repara, a Europa, hoje, há 3 grandes polos mundiais. Estados Unidos, Europa, China, Japão. Não é? O Japão vai emergir, naturalmente, para ser um contrapoder à China, ou seja, eu aposto, tanto que em termos bolsistas, acho que o Japão continua a ser, provavelmente, um dos mercados este ano, claramente a olhar. E depois, a seguir, a questão da Europa. A Europa, naturalmente, vai ter que sair mais forte desta crise do que entrou. Porque ela entrou mal e até agora não conseguiu perceber qual é o seu papel no mundo. E o seu papel no mundo é diferente do que era há 20 anos atrás, porque a China também é diferente do que era há 20 anos atrás. E essa é a grande questão que vai ter que sair desta cimeira. Vai ser possível ou não? Eu acho que... Repara, acho que alguma coisa está a ser feita para isso. Olha, eu guardei a pérola para o fim. Então. O BCE parece que vai subir as taxas mais cedo. E já viste essa? A gente disse aqui não sei quantas vezes que era só no final do ano. Eles estão ajustados com a inflação ou é o BCE que queria mostrar que mesmo sem Axel Weber na presidência, eles estão anti-inflação? Repara, eu acho que é mais a segunda. Ou seja, eu também me suspeito. É mais a segunda. Hoje saíram os números de desemprego nos Estados Unidos, não foram tão fortes como se esperava, e verdadeiramente, mas o petróleo continua a subir. Eu acho que este discurso é muito mais numa tentativa de dizer nós estamos atentos, nós somos não um deixamos banco central, a inflação derrapar. E somos um banco central que está atento para o fenómeno. Os Estados Unidos estão muito mais preocupados em descer a taxa de desemprego, e a seguir pensar nas taxas de juros. João Hermida, voltamos a encontrar-nos aqui para a semana. Para a semana. Não perca agora a entrevista com o investidor privado desta semana, Adalberto Campos Fernandes, ex-presidente do Hospital de Santa Maria. E esta semana contamos com a presença de Adalberto Campos Fernandes como investidor privado. Para além de médico, o convidado desta semana foi o presidente dos Hospitais de Santa Maria e Polivalente, entre muitas outras atividades. Olá, Adalberto. Muito obrigado por ter vindo à Cor. Muito obrigado. Vamos começar pelo óbvio. Onde é que põe a massa? Olha, a pouca massa que sobra, eu divido fundamentalmente entre 2 tipos de investimento. Sendo conservador, um investimento que eu considero crítico, que é o investimento na educação da filharada. Da filharada são quantos? São 3. E aquilo que sobra, enfim, muito conservador, como lhe dizia, pensando um pouco na reforma, pensando um pouco no médio prazo e no longo prazo. Eu começo a ficar chocado quando números de gestores chegam aqui e dizem que a massa não é muita. Mas a massa é sempre relativa, sabe? Então, mas foi por causa de ser pouca massa que saiu do presidente de Santa Maria? Não foi por isso. Sabe que
O valor da remuneração é importante, naturalmente, no exercício de funções, mas muitas vezes o quadro de motivação em que nós nos movemos compensa esse déficit remuneratório. Não foi por isso, efetivamente, que saí. Tinha feito praticamente 2 mandatos e, portanto, achei que estaria na altura de regressar ao meu grupo de origem. Deixe-me fazer esta pergunta. Quando chegou ao final do segundo mandato, ao fim daqueles 2 mandatos, como dizia, tinha a mesma motivação que tinha no início? Sabe que é difícil medir essa motivação, porque instituições como esta, com 6.300 profissionais, com 400 milhões de euros de orçamento, são todos os dias uma caixa de grandes surpresas. Quanto é que é o orçamento? 6.300 profissionais e cerca de 400 milhões de orçamento. 400 milhões de euros de orçamento. Exatamente. Aqui numa cidade. Estamos a falar de uma das maiores empresas do país, que configura aspectos de autarquia. Muitas vezes eu dizia com os meus colegas de conselho, a brincar, que nós éramos uma espécie de alcaides da autarquia, porque tínhamos 6 milhões de utilizadores de circulação de pessoas por ano naquele espaço, 15 mil viaturas, tínhamos um consumo de energia que era superior a uma vila com cerca de 150 mil habitantes, uma concentração de pessoas e de meios tecnológicos muito pesado, e, portanto, dizer-lhe que a desmotivação aparece num quadro organizacional deste tipo é impossível. Aliás, eu devo lhe dizer que um hospital de grande dimensão é talvez dos locais onde as variáveis de motivação para os gestores são mais intensas, muito mais do que a banca, os seguros ou outra atividade. Eu compreendo isso, mas é muito difícil gerir tanta gente. É muito difícil porque, repare, numa empresa tradicional, daquelas que vivem na economia dita tradicional, nós temos variáveis muito mais estreitas, não temos uma importância tão grande do capital humano. Nós lidamos com profissões altamente diferenciadas, lidamos com processos que são muitas vezes únicos. E, naturalmente, que gerir esse capital humano, mais importante até que gerir o capital financeiro, é um exercício de grande complexidade. Olha, Alberto, estive a ver os números por alto e um hospital como Santa Maria tem pago de consumíveis cerca de 100 milhões de euros por ano. Isto não é uma tentação? Mais do que isso. Eu às vezes brincava, falávamos há pouco em off da nossa amiga comum, Isabel Vaz, eu às vezes brincava com ela dizendo-lhe que o Santa Maria, por ano, consome em medicamentos mais do que tinha custado construir o Hospital da Luz e equipá-lo. São cerca de 120 a 130 milhões de euros por ano. Isto não é uma tentação para os grupos e para os lobbies? Toda a saúde é uma tentação para os grupos. Em termos do sistema de saúde, aqui em qualquer parte do mundo, como se sabe, organizam-se muitas atividades de natureza empresarial, a indústria farmacêutica, os dispositivos médicos e a indústria biomédica. É talvez uma zona das zonas que gera mais valor económico em termos internacionais, em termos mundiais, que gera emprego muito qualificado e, naturalmente, que gera também aquilo que são os vícios das relações entre quem compra e quem vende. Alguma vez foi aliciado ou ameaçado? Ameaçado fui, aliciado não. Felizmente não tive essa experiência. Tive, de facto, um episódio no início. Não levou esses episódios de ameaça, não levou isso até às autoridades? Foi do conhecimento público. Quando cheguei, em 2005, houve um episódio que, inclusive, teve intervenção do Ministério Público, da Polícia Judiciária. E como é que terminou? Terminou arquivado porque não foi possível apurar a identificação dos autores, embora houvessem fotografias. Esse é um dos problemas da economia da sociedade portuguesa, que há muita coisa que termina em arquivamentos. Naturalmente que nós temos, havia no antigo regime, como sabia, aquela figura de se deterem os suspeitos do costume. Eu penso que nesta fase nem os suspeitos do costume são possíveis de ser detidos. Exatamente, que é um dos problemas da sociedade portuguesa. O Alberto é médico de formação. Exatamente. Embora não clínico, muitas vezes as pessoas olham para mim mais como gestor, consideram-me até quase economista, mas não, eu sou médico de saúde pública e, portanto, não clínico e dediquei-me há muitos anos por gosto e por motivação. Digo sempre isto, fiz medicina com prazer. Fui, felizmente, um dos melhores alunos do meu curso e, portanto, não sou um médico frustrado no sentido... Exatamente. Não sou um médico frustrado no sentido da realização académica, mas sempre tive, desde muito novo, um gosto grande pela atividade de gestão e pela... Mas não acha que esse é um déficit da saúde em Portugal? Há poucos gestores que percebam de saúde. E há poucos médicos que estejam sensibilizados para a gestão. Eu acho que tem que haver aqui um casamento, que é um casamento virtuoso, de que, nomeadamente nos hospitais e no sistema de saúde, tem que haver uma convergência entre quem tem competências específicas em gestão, em economia, em finanças e os médicos. Os médicos são essenciais no processo de escolhas, na qualidade das escolhas e, como dizia há dias o professor João Duque, porque são indutores de despesa pública, ainda de uma forma involuntária, mas eles têm que estar dentro do processo de decisão. Acha que isso é uma das críticas que se pode fazer à atual Ministra da Saúde? Em que aspecto? Em que tem pouca sensibilidade para números.
Não, provavelmente ela tem uma carreira tipicamente clínica, ela é pediatra de formação e tem uma carreira típica, mas tem um belíssimo estado de Estado. Eu fico preocupado quando ouço falar de números, porque dá-me sempre uma sensação que ela anda ali ao... Sabe, mas mesmo uma equipa política é um conjunto de pessoas e ela tem um belíssimo estado de Estado, que é um economista com muita qualidade, que é o Dr. Oscar Gaspar, e portanto eu acredito que nessas matérias mais económicas e mais financeiras ela se apoia muito no seu secretário de Estado. Mas não acha que quando se é Ministro da Saúde, a componente política transcende a função de gestão? Deve transcender. Quer dizer, um Ministro é acima de tudo um político, não é um gestor, não é um médico, não é um economista, é um político. E nessa matéria deve ter uma visão mais larga e deve pensar sobretudo no médio e longo prazo. Mas nesta matéria eu acredito que quando há questões que são questões muito específicas e as pessoas não têm informação própria, têm que se apoiar, naturalmente, têm assessores, têm adjuntos, têm... Eu estou aqui a falar com o Adalberto Campos Fernandes, gestor, médico ou como futuro Ministro da Saúde? Eu penso que está a falar com o Adalberto Campos Fernandes como cidadão que, licenciado em Medicina, gosta muito de gestão, que trabalha e desenvolve atividade académica nessa área, e que não sabe o que vai fazer no médio prazo e, seguramente, apostas sobre o que vai fazer na política são apostas condenadas, de facto, ao insucesso, porque são apostas impossíveis. Mas não gostava de ser Ministro? Não sei se gostaria de ser Ministro por uma razão muito simples. Não sei sequer se tenho as capacidades políticas e o treino político para ser Ministro. Eu não sou político, nunca fiz política. Futuro Ministro. Eu penso que isso tem que ver. Recorda-se quando o Correio de Campos saiu do Ministério da Saúde, a pessoa que mais falou foi o Adalberto. Exatamente, mas sabe que isso tem que ver, provavelmente, com a grande exposição que as funções de Presidente do Santa Maria me deu, talvez com algum jeito que eu possa ter para me exprimir e as pessoas entendam isso como uma aptidão política que eu não me reconheço em mim próprio, mas mais do que isso... eu reconheço, já ouvi fazer várias intervenções públicas. Pois, mas o Alberto tem muito jeito mas mais do que isso, eu creio que não passa de generosidade dos amigos e também de alguma generosidade, de alguma comunicação social. Isso é fantástico. Normalmente os políticos dizem que a comunicação social é um desastre. Não, olha, devo dizer que tive uma magnífica experiência nos 5 anos que tive, como imagina, Santa Maria tem uma interação com os mídias relativamente grandes, passámos por momentos relativamente difíceis e não faço isto para ser simpático e por estar consigo e num programa de informação, mas devo dizer que com os jornalistas tive uma relação sempre exemplar. Tive e tenho e mantenho e, portanto, tenho bons amigos e tenho uma relação exemplar com os jornalistas. Qual é o problema da saúde neste momento, Adalberto? É o financiamento? É o problema da saúde, o financiamento é um dos problemas, barra sustentabilidade, e é a ideia de que a saúde não tem preço e de que, efetivamente, o efeito do terceiro pagador incorre muitas vezes numa utilização que é uma utilização pouco racional e pouco equilibrada. Mas, por outro lado, também há aqui um mito, que é a ideia de que é possível fazer mais saúde, dar mais acesso, dar cuidados de maior qualidade, reduzindo o conjunto global da despesa. Isso é impossível. Em nenhuma parte do mundo foi conseguido. Em saúde, nós conseguimos controlar a despesa, não conseguimos conter a despesa nem fazê-la reduzir. Mas quem olha para os números percebe que Portugal, entre 98 e 2008, foi dos países da OCDE onde a despesa mais cresceu. É verdade, mas não se esqueça de que nós, em termos, numa série longa de análise de 30 anos, nós fomos o país que arrancou mais tarde. Sim, e que fez mais progressos. Os indicadores estão aí, falam por si, nós temos hoje indicadores de acesso que são importantes, não só a questão da mortalidade, mas a questão do acesso aos cuidados de saúde. Nós temos zonas de má despesa e zonas de ineficiência. Onde é que está a má despesa e ineficiência? Nós temos problemas de organização. O trabalho no sistema público é muito rígido, não há uma distinção do mérito, não é possível premiar os melhores em detrimento dos piores, há uma rigidez muito grande no fator trabalho. E como é que se consegue revolucionar isto, Alberto? Com os profissionais? Sempre com os profissionais. Bom, mas isso não é o que os últimos ministros têm tentado? Mas repara uma coisa, nós falhámos talvez naquilo que eu lhe disse no princípio. O principal ativo de um sistema de saúde são os recursos humanos. O sistema de saúde público tem que ser capaz de reter, por exemplo, os talentos. Exatamente. Tem que ser capaz de afastar aquelas pessoas que já... nós estamos a ver neste momento a saída dos talentos. Porque talvez nós não tivéssemos introduzido os mecanismos de flexibilidade. A tempo e horas. Que não é destruição de carreiras, porque as carreiras médicas e de enfermagem em saúde são críticas para que o sistema tenha qualidade, mas os regimes de trabalho têm que ser flexíveis. Tem que haver avaliação no topo da instituição, desde o Presidente do Conselho de Administração até ao mais humilde funcionário. Essa cultura de avaliação e de prémio dos melhores. Mas não temos essa cultura de avaliação? Não temos, e as pessoas muitas vezes sentem-se frustradas. Porquê? Porque no mesmo serviço convive aquele que se dedica muito com aquele que se dedica pouco. E a remuneração pelo mesmo salário. E então a opção por sair e por procurar um modelo de trabalho diferente noutros setores tem acontecido. Isso é uma preocupação grande para um sistema de saúde que tem que ser eficaz, tem que ser eficiente e muitas vezes
nós sabemos que os melhores profissionais, não só para a formação dos mais jovens, são indispensáveis, mas a própria produção daquilo que é despesa, e é disso que temos estado a falar, é mais bem conseguida com profissionais bem treinados, bem qualificados. Acha que é possível manter o Sistema Nacional de Saúde tal como nós o temos neste momento? Tem que ser, porque, repare, nós temos, como sabe, e melhor do que eu, como economista, nós temos tido nos últimos 10 anos um problema de anemia crónica em termos de crescimento. E quando nós olhamos para o rácio entre aquilo que é a afetação da despesa em saúde com a base da economia, nós temos um problema de despesa aparentemente muito forte, mas unitariamente, quando comparamos com os outros países da OCDE, nós gastamos muito menos do que eles. Era, por um lado, importante que a economia crescesse mais. E era, por outro lado, importante que nós atacássemos implacavelmente a má despesa. Essa má despesa resulta da desorganização do trabalho, mas também de termos, por exemplo, uma taxa de penetração de genéricos que é muito tímida. A Alemanha tem 50%, os Estados Unidos têm 75%. E nós temos ainda discutimos coisas que são relativamente artificiais. São relativamente artificiais. Alberto, a Ordem dos Médicos é um entrave a esta modernização? É um lobby, uma força de bloqueio das mudanças? Não, a Ordem dos Médicos procura fazer uma coisa que muitas vezes é mal percebida e até é percebida como corporativa, no sentido de que o médico, sendo o prescritor, tem que ser responsável por aquilo que prescreve. E, portanto, o que ele não quer é que haja substituição, e o atual bastonário tem-no dito, substituição na farmácia. Mas isso não permite. Isso não invalida, melhor dizendo, que nós tínhamos uma política de promoção dos genéricos bastante agressiva. Basta que o Estado seja capaz de, pelo preço, fazer uma regulação que é quase administrativa e em que, efetivamente, mantendo a liberdade de prescrição do médico, garante que o preço é um preço garantido, um preço plafonado. Faço-lhe notar que ainda hoje o preço médio dos genéricos em Portugal é mais elevado que em Espanha. E ainda hoje o poder de compra em Espanha é superior ao de Portugal, nomeadamente nos segmentos dos idosos mais pobres. Eu tenho testado isso quando vou à Espanha, em matéria de genéricos. Aí há trabalho para fazer também na qualidade da prescrição. Mesmo nos hospitais nós temos de trabalhar mais em cima da evidência clínica e, portanto, os medicamentos que cada vez chegam mais caros, mais inovadores e mais resolutivos de problemas muito complexos, têm que entrar de acordo com critérios de evidência clínica e de evidência científica e não apenas porque a pressão da indústria assim o impõe, legitimamente, porque efetivamente quem inova e quem produz quer comercializar e quer vender. Alberto Campos Fernando, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Eu que agradeço, muito obrigado. Já sabe, não deixe de enviar as suas dúvidas para o e-mail cordodinheiro@sap.pt. As respostas a todas as suas questões na Cor do Dinheiro, aqui na ENO.